o que a PGR faz é criminalizar a atividade parlamentar, né? O Eduardo Bolsonaro foi lá fazer aquilo que ele acha que devia, do ponto de vista legislativo. Ele entende que existem arbítrios, entendemos todos, aqui no Brasil por parte do STF, e foi buscar a possibilidade de que o ministro Moraes fosse sancionado e outros ministros mais fossem sancionados, que algo legítimo. Recorrer a instâncias internacionais é algo, inclusive, comum. Tanto que a gente tem o Tribunal Penal Internacional, a Corte Interamericana, diversos órgãos internacionais que podem acolher pedidos de investigação de abusos acontecidos no país. Quando o Lula estava preso, o Zanin bateu na porta lá da OEA, foi atrás dos direitos internacionais para reclamar aqui do STF. O Zanin cometeu crime? O Zanin, como advogado, cometeu crime? Foi investigado? Óbvio que não. O Lula foi? Não. E por quê? Porque isso é normal. A gente não pode criminalizar o trabalho de um advogado, recorrer onde ele achar que deve. A gente não pode criminalizar a atividade do parlamentar. Imagina se não fosse o Eduardo Bolsonaro, se fosse um advogado que tivesse ido bater na porta dos Estados Unidos para sancionar o ministro Moraes. O advogado seria criminoso ao buscar que se cumpra externamente uma lei Magnitsky. Se isso fosse uma busca de um advogado, seria um criminoso? Por que um parlamentar, então, é crime? Isso não faz o menor sentido, é uma completa loucura, é uma aberração, mas é o que está na mesa. E o que vai acontecer agora? Olha, a gente claramente vai ter uma denúncia a ser formalizada, recebida, a gente vai ter esse caso seguindo adiante, e o que me chama a atenção e parece revelar a estratégia toda, é esse pedido para que o Jair Bolsonaro seja ouvido. Quando ele pede que o Jair Bolsonaro, quando a PGR deseja ouvir o Jair Bolsonaro, para mim, a coisa toda fica clara. O que está na mesa? Está na mesa que, alegadamente, o Jair Bolsonaro financia o filho lá fora. Há indícios e o próprio Bolsonaro, acho que comentou já isso em público, enfim, que ele, claro, é o filho dele, né, que paga para o filho dele ficar lá fora. E aí a PGR vai dizer que o que o Eduardo Bolsonaro faz lá fora é um ilícito, e se é um ilícito, vamos dizer que é um ilícito, todos os crimes imputados ao Eduardo Bolsonaro tem como elemento grave ameaça e violência. Onde que há violência no que ele fez ou no que está fazendo? É bizarro. Mas tudo bem, vão dizer que ele cometeu um ilícito e, ao cometer o Eduardo esse ilícito lá fora e ser financiado pelo pai aqui no Brasil, o Jair Bolsonaro estaria financiando o cometimento de ilícitos. Com isso, então o Jair Bolsonaro estaria auxiliando ao cometimento de crimes e crimes que favoreceriam a ele, ou seja, seriam crimes que fariam com que o Jair Bolsonaro, com que isso tivesse impacto no julgamento do golpe, prejudicando o processo. Estou falando aqui qual vai ser a narrativa da PGR, estou antecipando aqui. Tá? Então o Jair estaria aqui financiando esses supostos ilícitos do filho lá fora e com isso se beneficiando do tumulto e da coação que isso geraria no processo do inquérito do golpe, e por isso o Jair Bolsonaro, ao tumultuar o processo aqui, deveria ser preso preventivamente. Esse me parece ser o curso. Né? Eu ouvi de alguns advogados ligados ao governo, inclusive que estão apostando que o Bolsonaro seria preso em julho. Né? Outros falam em setembro, em julho. Bom, não sei, mas a prisão rápida do Bolsonaro, ou a aposta de que o Bolsonaro seria preso rapidamente, parece deixar evidente que se trata de uma prisão preventiva, porque ninguém vai ser julgado até julho, certo? E muito menos eu acho que até setembro. Não vai acabar tudo até lá, impossível. Então, eles estão apostando numa prisão preventiva, e eu acho que vem por aí. Vem por esse caminho, vem por esse inquérito. E se não for por esse inquérito, eles vão inventar um outro inquérito e um outro jeito. Mas, por enquanto, com esse inquérito na mão, vem assim. Vão dizer que o Bolsonaro, repito, está se beneficiando do ilícito que ele está financiando para o filho cometer lá fora
para tumultuar o processo do Jair aqui no Brasil. É isso. Então, essa oitiva do Bolsonaro é para isso, gente. Ouvir o Bolsonaro é apenas para eles conseguirem carimbar aquilo, a narrativa que já está pronta. O que tem a ser feito? Eu vi até, saiu matéria, que os ministros já anteciparam-se, alguns ministros já se anteciparam na mídia, dizendo que eles, 5 ministros teriam se antecipado dizendo que são a favor da condenação. Quer dizer, um negócio que nem começou. Então tá claro, a narrativa está pronta. O que mais um caso julgado, mais um caso que o STF já julga antes de começar, o do golpe esse. Aliás, tudo a mesma coisa, né? A intenção é a mesma política. O que pode acontecer daqui para frente? Diante disso, se eles condenarem o Eduardo lá fora, ele também pode perder o mandato, como aconteceu com a Zambelli. Se condenarem o Eduardo lá por algum crime, em decorrência do crime, ele pode ser condenado pelo STF à prisão, o que aconteceu com a Zambelli. Em decorrência da prisão, não pode exercer o seu mandato, e aí eles também extinguem o mandato do Eduardo. Bom, com isso querem pressionar que o Eduardo volte, provavelmente para retalhá-lo, com isso querem pressionar o Bolsonaro supostamente prendendo, e com isso querem dissuadir as punições a acontecerem lá fora. É um esquema, é uma estratégia assim, não é de quem aplica a lei, é de quem viola a lei, né? Não é de quem segue a lei, é de quem está à margem da lei, estratégia de marginal. Mas me parece que é isso que está na mesa, provavelmente. O que a gente tem também, que pode ser aqui interpretado, é que o Congresso tem a possibilidade, pelo artigo 53, que também suspendeu os crimes do Ramagem, o Congresso teria, em tese, a possibilidade de, nesse caso, suspender a investigação contra o Eduardo Bolsonaro. Pode acontecer? Pode. Aconteceu com o Ramagem, pode acontecer também aqui. O STF vai resistir, etc. Mas, se acontecer, imagino eu, como mencionei, que eles vão pegar e colocar o Eduardo Bolsonaro em outro inquérito, dizer que ele, então, faz parte das milícias digitais. Eu já vi, por exemplo, dizerem que o Eduardo Bolsonaro é um instrumento das Big Techs. Já saiu na imprensa, o governo e autoridades dizendo que ele é instrumento das Big Techs, ou seja, ele está sendo usado pelo Bolsonaro para atrapalhar o processo, ou ele é instrumento das Big Techs? Eles precisam decidir. Mas ao atirar para todos os lados, eles já estão nos contando que se não der certo nesse inquérito, eles vão jogar o Eduardo Bolsonaro em outro. Vão jogar o Eduardo em um inquérito das milícias, no inquérito de qualquer coisa, para poderem continuar com esse enredo que eu acabei de contar. É isso. Com isso eles querem evitar as sanções, com isso eles querem que o Eduardo volte, com isso eles querem poder prender todo mundo. Gente, é isso. Não tem nada de jurídico, é um negócio absurdo, é um negócio abusivo, é abuso de poder. Isso deveria resultar em impeachment desses ministros, isso deveria resultar em impeachment dessas autoridades, isso deveria resultar em punição de todo mundo que está promovendo isso. É lamentável. A gente realmente chegou no fundo do poço. No fundo do fundo do fundo do poço. Então, a gente precisa, no entanto, contar isso para vocês. Eu espero que o Congresso reaja. Não importa se o Congresso tem limitações, não importa se a reação do Congresso vai ser depois impugnada pelo STF. O que não dá é para o Congresso ficar quieto, deixar isso acontecer debaixo do nariz dele e ele não se movimentar. Às vezes a gente não ganha uma batalha porque a gente tem a espada maior. A gente ganha a batalha porque a gente insiste. E eu espero, de verdade, que a oposição, que o governo e que as pessoas que têm um mínimo de bom senso compreendam que o que está no jogo não é democrático. E tomem uma providência.